Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal de versão e arte. Fala aí, galera do Rabisco Podcast, como vocês estão? Canal de versão e arte, Rabisco Podcast, voltando aqui com uma edição especial. Faz um tempinho já que a gente não se encontra aqui para aquele papo, para entender e ver o que está acontecendo, discutir assuntos. Mas hoje, o nosso retorno, assim, depois de uma pausa, vai ser para a gente falar o que a gente viu por aí. Tom, Bia, que estão aqui comigo, eles vão contar um pouquinho aí o que a gente andou vendo. Daqui a pouco eu falo pra vocês o que eu andei vendo. Mas vamos começar. Tom, fala pra gente aí o que você tem visto, quais as novidades. Fala um pouquinho aí pra gente nesse retorno do Rabisco. Conte-nos, o que você tem visto por aí, Tom? Rabisco. Oi, Dinho, tudo bem? E aí, galera? Falar um pouquinho sobre as coisas que eu vi nesses últimos tempos aí, né? Vou destacar duas coisas. Uma foi eu me despedi recentemente da turnê Portas da Marisa Monte, na cidade de Campos do Jordão. Tudo indica que a turnê se encerra agora em dezembro, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio e a oportunidade de assistir o primeiro show, né, a abertura dessa turnê em São Paulo, em 2022. E era um show fantástico, né? E agora na turnê o show ele diminuiu, né? Marisa tirou bastante música do repertório e como ela tem feito muitos festivais, festival geralmente é um show mais enxuto mesmo, né? E eu acho que ela continuou para poder facilitar a vida de todo mundo. Mas o show continua lindo, um show pulsante, relevante, né, para os nossos dias atuais. E é Marisa, né? Marisa Monte cantando seus grandes hits e as novas canções do disco, do álbum Portas, né? E que dá o nome à turnê também. Eu acho que quem não assistiu procura saber na agenda da Marisa onde ela vai estar, em que festival ela vai estar, porque festival geralmente os preços são mais acessíveis também para poder assistir. Eu acho que vale muito a pena ter essa experiência de ver Marisa Monte cantando ao vivo as canções que ela preparou para essa turnê, né? Meu outro comentário é sobre a exposição da ocupação, né, do Milton Santos, e que termina aí dia 8 de outubro, né, lá no Itaú Cultural, e eu acho que vale muitíssimo a pena. Eu li o texto que a Bia comenta sobre essa exposição. Acho que só aguça mais ainda a vontade de saber um pouco mais sobre quem foi esse cara, o Milton Santos, e que fez história no seu tempo e essa história continua ecoando nos nossos dias de hoje, né? Então, fica além de comentar sobre o quão imperdível é essa exposição, dar essa dica também. Mas eu tenho mais dicas aí no momento das nossas dicas. E você, Bia, o que você traz? Rabisco. E aí, Tom? E aí, Dinho? Que alegria estar aqui de novo. Nossa, comentar algumas coisas que eu assisti. Eu andei assistindo bastante coisa esses tempos e algumas já saíram de cartaz, mas acho que comentá-las é muito importante.
e outras ainda estão, né? Para quem quiser correr atrás do tempo perdido, né? Bom, em São Paulo eu assisti uma peça no Itaú Cultural, até fiz um textinho escrito aqui pro canal, e que é Sonho, que é um espetáculo que já tinham me falado algumas vezes. Ele foi encenado inicialmente lá no momento da pandemia ainda, numa situação adaptada, né, para que pudesse ser realizado, e agora ele estava lá no Itaú Cultural. Eram quase 3 horas de peça, será? Não sei se dava tudo isso. Mas enfim, você não vê passar. É um teatro de verdade, e com um elenco maravilhoso, assim, todos sem exceção. É uma peça do Nilton Moreno e direção dele, e conta a história de um casal de atores que vive no Chile, no momento, lá no contexto da ditadura chilena, que foi uma ditadura muito dura. Não tem ditadura que não seja dura, mas lá foi tudo muito violento também. E é um casal jovem de atores e que estão ensaiando uma peça quando baixa, né, a ditadura, e eles são obrigados a fugir, e aí a história se desenrola. Eu não vou contar a história aqui, porque eu acredito que essa peça volte ainda em cartaz, e se voltar, não deixa de assistir, porque ela é realmente muito bonita. Ela é uma expressão do teatro, que assim, intercala momentos de certa leveza, por incrível que pareça, né, de algum riso, né, com momentos extremamente sensíveis e tensos, porque passa pela história, né? É muito bonito, assim, tem uma mistura entre sonho e realidade, só vendo. É uma peça muito bem montada, é lindo. E eu deixo assim como uma referência, e se você vê ela passando pela tua timeline aí, de repente com uma nova temporada ou com apresentações aí específicas, corre para ver, vale a pena. Eu assisti também, nessa mesma ocasião eu fui também na ocupação do Milton Santos. Eu gosto desse espaço da ocupação do Itaú Cultural, porque são pequenas exposições e muito bem embasadas por pesquisas, muito bem documentadas, e então elas dão pra gente uma possibilidade da gente realmente mergulhar numa história, sabe? E não é simplesmente uma experiência de entretenimento, é uma experiência muito aprofundada, porque você tem que ir com tempo, com disponibilidade de sentar ali num dos espaços e acompanhar e ver e ler e ouvir e descobrir, né? Acho que Milton Santos é um intelectual brasileiro importantíssimo, e muita gente sabe que ele existe, muita gente já ouviu o nome dele, mas muita gente ainda se pergunta, por incrível que pareça, e eu ouvi esses comentários lá, sobre quem é ele exatamente, qual é a contribuição dele. É uma pessoa muito interessante, as falas dele são muito interessantes. Ele fala muito sobre, ele é um geógrafo, né? E ele vai falar sobre as relações humanas a partir dessa relação com o território, com uma análise dos espaços da cidade. Ele é uma figura extremamente interessante. É um cara que discutiu e que refletiu muito sobre a globalização. E, enfim, essa é uma experiência muito legal também. E é uma ocupação que ainda está lá. Então é também uma pauta, uma pegada para quem quiser assistir, né? E para quem quiser passar por lá, para quem quiser vivenciar isso. É gratuita e é uma história bem legal.
Tem outras tantas, eu fui em muitos lugares no Rio recentemente também, mas eu vou deixar algumas coisas para dica, porque algumas coisas ainda permanecem em cartaz, né? E aí, para fechar esse papo, eu queria chamar aqui, né, o André Souza, que o André também tem trazido contribuições bem interessantes, e ele andou circulando aí pela cena teatral, e ele tem alguma coisa para contar pra gente. André, chega mais. Rabisco. Olá, galera do Rabisco, tudo bem? Aqui quem tá falando é André Souza. Vim aqui para convidar vocês para um espetáculo musical maravilhoso. Isso aqui tá bom demais. Do nosso Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Simbora! O teatro estreou dia 7/9 e vai até dia 1/10, de quinta a sábado das 8 horas e de domingo até às 6 horas. Então convido vocês para ir lá assistir na rua Coropé, número 88, Pinheiros, Teatro Bravo. Galera do Rabisco, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Rabisco. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal Diversão em Arte. A sua identidade digital brasileira. Rabisco. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda. Oi, Bia. Oi, Dinho. Tudo bem com vocês? Que saudades estávamos de vocês, nossos ouvintes maravilhosos do Rabisco Podcast, aqui do canal Diversão e Arte. Pois é, vamos fazer hoje uma bela rodada de dicas culturais para vocês. Eu separei 2 dicas deliciosas e é de cinema. Desculpa, Dinho. Mas tem muito a ver com música, né? Uma é a cinebiografia da dupla maravilhosa de funkeiros Claudinho e Bochecha, que fez um sucesso estrondoso nos anos 90. E o filme é chamado Nosso Sonho. Tá entrando em cartaz essa semana, então corre para as salas de cinema para poder prestigiar o cinema nacional e conhecer um pouco mais sobre essa dupla de funk que fez uma estrada linda onde tudo era mato. Eles fizeram algo muito lindo e contagiante mesmo nos anos 90, e eu acho que vale muito a pena assistir e conhecer um pouquinho mais da história desses cariocas, Claudinho e Bochecha. E a segunda dica é também no cinema, nosso cinema nacional, mas é um documentário falando dos bastidores do disco Elis e Tom. Ninguém mais e ninguém menos que Elis Regina e Tom Jobim, né, gente? Então, tem quase 50 anos esse disco e eles resgataram aí imagens maravilhosas sobre essa conturbada relação de Elis e Tom e como que foi os bastidores da gravação desse disco antológico que duvido que ninguém tenha ouvido, pelo menos Água de Março, na voz desses 2 grandes artistas brasileiros. Então, fica aí minha dica para vocês e até logo. Abreijos! Rabisco. Bom, vamos de dica também? Eu tenho uma dica de uma peça que eu ainda não vi, confesso, mas ela tá na minha pauta, ela tá na minha listinha aqui sagrada de coisas imperdíveis, que é a peça Tempestade, que está em cartaz no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. E é uma peça que tem no elenco a Júlia Lemetz e a filha dela, Luísa, e entre outros artistas, entre outros atores, e livremente inspirada em Shakespeare. E é uma possibilidade de assisti-las junto no palco, né? Então eu achei muito curioso, assim, achei muito interessante, porque eu já assisti tanto uma quanto outra separadamente. Eu achei legal esse encontro, estou muito curiosa para ver.
tá lá no Teatro Poeira, que é um teatro que eu gosto demais, fica ali em Botafogo. E ali são 2 salas muito charmosas e muito confortáveis, muito gostosas, que é o Poeira e o Poeirinha, né? E elas estão no Poeira, que é o teatro maior ali, e até dezembro, acho que é 17 de dezembro, de quinta a domingo. Então tem tempo de você se programar, tem tempo de você correr aí atrás do ingresso, e que vai ser concorrido com certeza, estreou agora em setembro, e é uma dica interessante para quem gosta de teatro. E eu vou dar uma outra dica, que é um livro que chama A Era Vargas e o Teatro. Eu estive essa semana no lançamento desse livro, eu fui convidada para participar de um bate-papo, de uma mesa redonda, é do Valmir Mendes, é publicado pela editora Dialética, e é um estudo sobre peças teatrais vetadas em São Paulo na época da ditadura do Vargas. E eu estive nesse evento na Unify, que é uma universidade que fica ali na Vila Mariana, e de lançamento da obra, e eu participei com o Valmir de uma mesa redonda, um bate-papo sobre esse universo do teatro, nesse período especificamente, e o quanto a gente tem nos nossos dias de hoje heranças, né, de coisas que surgiram lá naquele período e de estratégias de Estado, inclusive, que se reproduzem e se repetem, né? Então é um livro que pode ser encontrado aí pelas redes sociais, Valmir Mendes, ou através do site da editora, e vale a pena. Ele não é um livro grande, ele é uma pesquisa super interessante, porque ele analisa documentos da censura, né? Tem uma análise e tem os próprios textos dos censores na análise de algumas peças de teatro que foram apresentadas em São Paulo nesse contexto da Era Vargas. Vale muito a pena. Acho que a gente tem muita referência quando a gente fala de teatro, de políticas públicas de cultura. Se a gente for procurar na história, a gente vai achar muita coisa que ou surge ali, ou se constitui, ou ganha corpo e forma ali naquele período. E tem muita história para contar, né? O Vargas é uma pessoa, é uma figura emblemática e é uma figura muito... eu falo que ela é dúbia, né? Você vai encontrar gente que fala bem, mas assim, todo mundo que fala assim, não, ele trouxe isso, trouxe aquilo, ele fez a lei trabalhista e tal, mas existiu uma censura, uma ditadura muito pesada em determinado período, né, da Era Vargas mesmo, né, o Estado Novo, né, enfim, vale a pena, uma indicação de obra que eu li e com muito carinho e assim, com muito cuidado, porque eu acho que quando a gente fala de teatro, nesse tipo de trabalho, né, trabalhos de pesquisa que vão falar de teatro, a gente não está falando só para atores, a gente não está falando só para produtores, a gente está falando da história viva, né, e a gente está falando de nós, a gente está falando de identidade, a gente está falando do que dessa história dialoga com a nossa vida hoje, o que pulsa ainda nessa sociedade, o que a gente tem que estar atento para não repetir e o que nos sobra, né, desses resquícios da história, e sobre as histórias que foram eleitas para serem contadas, né? Eu acho que a história é sempre uma eleição, né? Alguém elege que isso vai ser contado e outras coisas vão ser esquecidas. E é muito interessante quando a gente analisa sobre essa perspectiva a história também, né? Principalmente essa história que está aqui pulsando muito perto da gente, né? E, enfim, essa é a minha dica para essa semana e espero que vocês curtam e não deixem também de mandar sugestões pra gente, para que a gente traga as pautas e as dicas de vocês aqui também. E eu tenho mais uma dica importante para trazer.
dia 24 de setembro, às 19 horas, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, vai acontecer o show da Daniela La Sálvia, no Espaço Cultural Patrícia Galvão, na Vila Matias, e é um show gratuito e faz parte do projeto Sofrida, mas não me calo. É um projeto que a gente fez em parceria com ela, é um projeto de shows que ganhou um edital do PROAC do ano passado e agora está sendo realizado. Esse é o último show do projeto. É um trabalho super lindo, um trabalho assim que tem deixado as pessoas... os retornos que a gente tem, assim, as pessoas, todas elas falam sobre a felicidade de terem estado nesses shows que viram grandes encontros, né? E a Dani já passou por várias cidades e do interior de São Paulo, e agora ela tá interior e litoral, né? E agora ela tá chegando em Santos. Ela já fez em São Paulo, já fez em São João da Boa Vista, São José dos Campos, Iguape. E agora ela vai chegar, o último show é o 6º show, e Campinas ela também tocou, e agora ela está chegando em Santos para fechar o projeto. Um projeto muito lindo, fala das mulheres, as mulheres latino-americanas, né, as mulheres e que fazem... e que contaram a sua história, né, essa presença forte das mulheres na história, e que muitas vezes foi embaçada ou apagada, né, pela própria condição, né, de uma estrutura machista e de uma estrutura que supervalorizou a presença dos homens também, né? Uma conversa muito interessante, uma conversa muito legal e um show belíssimo que a Dani La Sálvia faz, acompanhada de músicos maravilhosos, né? O Poli, Tadeu, Diego, em algumas edições, em alguns shows a gente teve também o Júlio Rangel. Enfim, é uma turma muito boa. E fica aqui a dica, é de graça em Santos e facinho de ir, e eu tenho certeza que é uma dessas experiências transformadoras. Poxa, Bia, Tom, que saudade de vocês, que bom ouvi-los aqui no Rabisco, depois de uma pequena pausa. Ótimas dicas, vocês viram coisas muito espetaculares, deixaram dicas sensacionais também. Eu queria falar um pouquinho desse mercado coreano que está chegando aqui no Brasil. Faz um tempinho já que a gente está conseguindo consumir bastante coisa desse mercado asiático. E o Netflix vem trazendo muito a série de sucesso, Round 6, que fez um sucesso mundial e que trouxe aí para muita gente a primeira vez vendo um conteúdo coreano, mas o filme Old Boy, que voltou recentemente aos cinemas, foi um dos primeiros sucessos mundiais vindo da Coreia, um filme muito bom, Old Boy, que ganhou até uma versão americana, mas agora a versão original coreana está nos cinemas, dá para conferir. E eu tenho visto algumas coisas coreanas também no Netflix, ação, drama, as novelas, e eu acho que o circuito coreano está passando bastante sucesso com K-pop, inclusive o nosso sucesso nacional, Anitta, gravou recentemente também uma parceria, um feat, com uma banda coreana de K-pop, o TXT, ou TXT, e está fazendo bastante sucesso. Então acho que minha dica vai ficar nesse universo coreano. Inclusive o sucesso é tanto que no mês de outubro, aqui em São Paulo, terá o primeiro festival de cinema coreano. Olha que bacana. Então aguarda aí as notícias que teremos um festival de cinema coreano aqui em São Paulo. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui nessa edição super especial de dicas e o que a gente anda vendo e fazendo nesse período, e encerramos a nossa super edição especial. Ficamos por aqui, aquele abraço e a gente se vê nos próximos dias com mais discussões, mais dicas e mais novidades culturais. Aquele abraço. Rabisco. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast
como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução, Atraverso. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.